Boa noite, pessoal, tudo bem? Galera, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou fundador do Estúdio Guimarães Rosa e hoje eu estou aqui com uma missão, né, de avaliar um projeto. Na verdade, a gente, através desse projeto, fazer esse estudo de caso, né, porque é uma coisa que eu venho falando muito aqui, que é a importância de se ter repertório, né? E a gente, às vezes, com a rotina, a gente não consegue, às vezes acaba passando. E quando a gente tem repertório, a gente tem ferramentas, né? E eu acho que é super importante para que a gente consiga fazer bons projetos e para que dessa forma a gente não faça projetos rasos. Bom, mas enfim, eu vou compartilhar aqui a primeira imagem com vocês. Eu vou compartilhar as imagens do projeto, tá, gente? Aí eu vou discutindo com vocês. Bom, mas a gente vai falar de um projeto muito especial que ganhou vários prêmios. Entre eles, eu vou citar alguns aqui: o prêmio da Bienal de Veneza, o prêmio Arcdale do ano, né, de 2016, e o da Bienal Ibero-Americana. Esse projeto ele fica em São Paulo, na periferia de São Paulo, na Vila Matilde, desculpa. E esse projeto, ele é de uma pessoa muito especial, galera, que é essa senhora aqui. E eu vou começar esse projeto até de uma forma, essa análise, né, de uma forma até um pouco diferente, porque geralmente a gente começa um estudo de caso pelo projeto em si, mas hoje eu vou começar por essa pessoa, que é a Dona Dalva. Dona Dalva, gente, é a proprietária dessa casa, né? A proprietária e a pessoa que reside nesse projeto, que é um projeto tão especial. E aí, Dona Dalva, eu vou contar um pouquinho da história dela, porque é super interessante e importante para que a gente entenda o contexto do projeto. Afinal de contas, o projeto ele só ganhou essa dimensão pela história da Dona Dalva, né? Pela história social e o contexto de tudo isso. Então, gente, mas só antes de continuar, me falem aqui se o áudio tá bom, se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo ver as imagens. Me dá esse feedback para mim continuar, porque senão pode dar erro e aí não vai dar certo. Então, eu vou esperar vocês me falarem aqui, tá? Sempre tem um delay, né? Bom, eu vou continuando, aí se qualquer coisa vocês me avisem. Então, Dona Dalva, ela é uma senhora que hoje tem 80 anos. 80 anos. Na época ela tinha 74. Dona Dalva é uma baiana retada, e ela vai para São Paulo quando ela era nova para buscar a oportunidade. E ela chega em São Paulo e vai trabalhar. Ela é empregada doméstica e ela consegue, durante muito tempo, juntar uma economia e comprar a casinha dela. Só que ela compra essa casa dela. Essa casa ela tem vários problemas, né? É uma casa que de fato não tem todas as patologias possíveis. Essa casa tinha. Então ela tinha infiltração, ela tinha rachaduras. E aí a Dona Dalva, sempre que ela chegava do trabalho, ela tinha é quase que se fosse uma mania, assim, né? Ela sempre chegava do trabalho e ela ia direto para o banheiro tomar banho, porque ela falava que a casa era muito quente. Então, em função disso, é, a Dona Dalva, sempre que ela chegava, ela ia tomar banho. Carol falando, né? Pois é, Carol, é muito incrível, né? E aí a Dona Dalva sempre tomava banho quando ela chegava do trabalho. E isso salvou a vida dela, na verdade, porque um dia desses, né, que ela estava tomando banho, o teto do quarto dela caiu em cima da cama dela. Então acabou que essa rotina salvou a vida dela, porque se ela estivesse no quarto ela poderia ter morrido. E aí depois desse ocorrido, a Dona Dalva ainda continuou nessa casa porque ela não tinha condições. Então ela relata num dos vídeos que eu vi que ela dormia na sala, no sofá, e sempre quando ela acordava, que ela ia no banheiro, ela passava pelo quarto, mas ela fechava os olhos porque ela não queria ver aquela situação, né? E aí Dona Dalva ia pro banheiro com os olhos fechados e tal.
Mas aí ela queria comprar uma casa, né, um apartamento, na verdade. Só que o dinheirinho que ela tinha, depois de tudo isso, ela conseguiu juntar, né? Depois que ela comprou a casa, ela veio juntando há algum tempo o dinheiro. E aí Dona Dalva tem uma economia, só que é muito pouco. E aí ela pensa em vender e juntar e comprar um apartamento. Só que no lugar, na Vila Matilde, ela não conseguiria comprar com o valor que ela tinha. Então ela tinha que comprar, ela deveria comprar num lugar muito longe, né? E aí o filho dela, incomodado com a situação, ele vai num escritório que chama Terra e Tuma para investigar esses arquitetos para ver se conseguiria reformar a casa da mãe, o que eles poderiam fazer, porque a família toda morava ali perto, né, os vizinhos, Dona Dalva com 74 anos na época, então isso incomodou ele e aí ele tentou buscar essa alternativa. Bom, resumindo a história aqui, aí ele encontra esses arquitetos, esse escritório, que são 3 integrantes, né, Terra e Tuma, e aí numa dessas entrevistas, um dos arquitetos, que é o... Ai, gente, eu não lembrei o nome dele agora. Enfim, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas um dos arquitetos, ele fala num dos vídeos que ele se sente instigado a dar uma resposta para a Dona Dalva pela situação que ela se encontra ali, né? Pela casa, por tudo. Ah, falar nisso, deixa eu mostrar para vocês a situação da casa. Que eu tô falando aqui, esqueci. Aqui, ó. Essa era a casa da Dona Dalva, para vocês terem noção. Então, todas as patologias possíveis a gente consegue identificar aqui, né? Ela tinha um pé direito muito baixo, então não tinha ventilação, não tinha iluminação, aí tinha mofo. A Dona Dalva, inclusive, era um risco para a saúde dela, né? Uma senhora já. E aí o filho dela consegue, e aí os arquitetos entram em ação. E aí, eu lembrei do nome, é Danilo, o arquiteto. Danilo Terra, ele fala nessa entrevista que ele se sentiu obrigado, na verdade, a dar uma resposta para Dona Dalva, porque tanto pela situação que ela se encontrava, quanto pela questão, né, de ter juntado dinheiro, o dinheirinho da vida dela, né, para ter uma casa, uma dignidade. E ela contava também que ela sempre ficava preocupada quando ela estava no trabalho com chuva, porque a casa estava caindo, de fato. Então ela sempre estava trabalhando e mais preocupada com a casa. E, na verdade, ela deveria estar preocupada de estar na casa, né? Mas ela, tadinha, sempre preocupada com a casinha dela. E aí aí o filho dela faz essa ponte e contrata esse escritório, na verdade. E aí, essa assim, é a primeira cara do projeto. A gente vai entrar agora de fato no projeto, que é a Casa Vila Matilde, né? Que é esse projeto que eu particularmente acho uma graça e é um projeto muito potente. Deixa eu passar aqui para a próxima, para a gente já começar a discutir sobre ele. Então, essa é a cara do projeto, a entrada do projeto, né? A gente consegue ver que é uma simplicidade muito grande, né? Mas ao mesmo tempo é aquela frase, né? É difícil fazer o simples bem feito, mas é um projeto muito potente. E aqui, se a gente já consegue, né? Se a gente olhar assim, entender algumas coisas, principalmente quando a gente olha a relação com o entorno, né? E a gente consegue ver, e em outras fotos isso vai ficar muito mais claro ainda, que a relação do entorno geralmente são 2, 3 pavimentos. E aí eles não seguem essa essa tipologia, né? Mas isso tudo tem um porquê. O, o orçamento da Dona Dalva era muito reduzido, então praticamente isso era a espinha dorsal do projeto, né? Era a condicionante principal do projeto. Pois é, Lucas, ficou incrível, né? E aí, gente, foi isso, assim. Aí eles transformaram e aí, né? Então a gente tem esse primeiro impacto aqui, que é a fachada da Dona Dalva. E aí um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção, que a casa não tem muro. Ela tem um portão de grade. E vocês vão entender depois, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois tem algumas imagens que isso vai ficar mais claro. E, e aí, em relação à planta, a gente... eu vou só desativar os comentários para vocês conseguirem ver com mais precisão aqui. Pronto. Então, aqui, ó, a gente tem o portão, né, na entrada. Aí, logo no primeiro cômodo, a gente tem
a sala de estar e a sala de jantar. Aí a gente tem um corredorzinho. Esse corredor, né, além da circulação, ele, ele, ele acolhe a cozinha. Primeiramente a gente tem um lavabo, depois a gente tem a cozinha, que é onde está aquela pia, e depois a gente tem uma lavanderia. Do lado desse corredor, a gente tem um pátio central, que depois vocês vão entender, vai ficar tudo mais nítido. E no fundo a gente tem uma escada, uma circulação vertical, e depois do lado da escada a gente tem uma suíte, que é a suíte da Dona Dalva, tá? Deixa eu passar aqui para a próxima. Aqui, para aqui. Bom, então depois do portão a gente tem, né, essa fachada. E aí, assim, eu vou começar pela planta. Então, aqui a gente tem, né, novamente, essa planta aqui. Então a gente consegue ver, na verdade, essa planta do piso superior. E depois vocês vão entender também, tá? Calma. E aí, aqui a gente percebe que a gente tem uma laje. E esse é um ponto forte do projeto também, porque a Dona Dalva gostava muito de plantas. Gosta, na verdade, né? Muito de plantas. E ela tem uma horta em cima da laje, e aí a gente tem lá no fundo, se repete aquele padrão, né? Então a gente tem uma caixa de escada, e do lado a gente tem novamente aqui essa suíte. Então praticamente é a cópia do pavimento de baixo. E aí aqui a gente tem esse cômodo para receber visitas, tá? E aí falando um pouquinho da fachada, tem algumas coisas que eu acho que são importantes de pontuar aqui. Primeiro, se vocês olharem a relação das aberturas, né, o quão generosa é essa abertura da janela. Então, se vocês compararem, ela é maior do que a porta até, né? E não a gente tem que separar, na verdade, né? Não só na questão porque tem um vidro fixo em cima e embaixo, então não é uma abertura total, mas a gente tem iluminação, né? Mas para ventilação também a gente tem uma abertura muito generosa. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é em relação à laje, né? Então a gente tem esses blocos, que são blocos autoportantes, né? São blocos estruturais, e aí a gente tem essas duas paredes laterais que elas estão segurando a laje, né? Então a gente tem uma laje pré-moldada e é apoiada em cima desses tijolos. E é praticamente uma construção de Lego, né? Então a gente tem essa facilidade com pré-moldado. E aí também eu vou falar mais sobre isso, mas isso tudo que está acontecendo é em função dessa condicionante né, do orçamento. Então a gente tem sistema construtivo, não é à toa, não é porque o arquiteto achou bonito, né? É simplesmente porque ele tinha uma condicionante muito forte, que era o orçamento da Dona Dalva. Se passar o orçamento, ela não constrói, porque ela não tem de onde tirar. Então, todas as escolhas praticamente do projeto vêm, né, em função dessa condicionante. Deixa eu colocar a próxima aqui para vocês. A outra planta. Ó, e aí esse é o pátio central que eu falei para vocês. E aqui a gente consegue ver claramente, ó, lá no fundo, as duas suítes que eu falei para vocês. Então a gente tem a suíte da Dona Dalva, que é embaixo, e a suíte superior, que é para visita. E o pátio central, que eu acho que, né, é o charme do projeto, mas mais do que isso, esse pátio ele tem uma função, tanto de ventilação quanto de iluminação, porque um dos problemas, né, principais daquela casa era justamente isso, era não ter ventilação e nem iluminação. Então, os arquitetos eles rasgam o centro do terreno, cria esse pátio central. E aí, novamente, a Dona Dalva gosta muito de plantas, né? Então também isso para ela foi muito legal. Ela gosta muito, inclusive nas entrevistas ela fala que é um dos cantinhos preferidos dela, né? Um dos cantinhos preferidos da casa, né? E aí Dona Dalva fica aí praticamente o dia todo plantando e tal. Mas mais do que isso, ele tem essa função. Outra coisa, novamente, é a questão das aberturas, né? Então a gente tem uma abertura lá, se a gente olhar do piso ao teto, né? Isso é super legal. Deixa eu passar aqui para a próxima. Deixa eu achar aqui. E aí, essa é uma foto interna da edificação. Então, depois que a gente passou aquela porta da entrada, aqui é aquela que eu falei para vocês que é a sala de estar e a cozinha, né? Tudo integrado. Ah, desculpa, a sala de jantar e a sala de estar, que é tudo integrado. Então a gente tem essa mesa de jantar. E aí no corte, aqui embaixo, a gente consegue ver exatamente essa relação
né, da edificação, como que ela se comporta em relação à sua altura, né, o seu desenvolvimento e sua relação com o pátio, né, da casa. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algumas questões aqui nessa imagem. Primeiro, a questão da verdade dos materiais, né? Então a gente tem os materiais expostos. Novamente, isso não é uma coisa meramente estética, né? A gente poderia ser também, né? Mas nesse caso especificamente é em função dessa condicionante que é o preço. Então imaginem o quanto economizou em relação ao orçamento, né? Quando a gente pensa que essa parede, se ela tivesse sido amaciada, então teria ali tinta, teria reboco, teria massa corrida, teria a mão de obra do pintor, né? Do pedreiro, enfim. Se a gente for colocar tudo isso numa planilha, né? Aumentaria muito o custo. Então a gente tem essa cara mais industrial, não é à toa. E eu gosto muito, inclusive. Aí a gente tem essa laje, que eu falei para vocês, que é uma laje pré-moldada, mas mais do que isso, é uma laje alveolar. E aí, uma laje alveolar, basicamente ela tem alguns vazios, né? Nesse detalhezinho que eu coloquei aí em cima, dá para vocês verem que tem uns furinhos, como se fosse um canudinho. E isso dá uma resistência muito alta para a laje. E ela vem de fábrica, né? Montada, ela é içada e colocada, como se fosse Lego mesmo, assim. Ela é colocada. E outra coisa, porque como ela foi feita na fábrica, ela tem uma precisão muito grande, né, em relação aos materiais. Então não é como uma laje comum. Então ela não é nem mais grossa nem mais fina, então ela é precisa. Isso significa que vai economizar mais material. E aí a gente pode falar da questão da sustentabilidade também, né? A gente não tem resíduo. Outra coisa que é interessante quando a gente usa esse tipo de estrutura, né, que é uma estrutura autoportante, com esses tijolos, a gente não tem formas de madeira, então além da obra ser mais sustentável, também ela vai ser mais econômica, porque a forma de madeira vai deixar o negócio mais caro. Então são várias questões em relação a isso. Outra coisa é a questão da ventilação. Lembra que eu falei para vocês observarem aquele portão, né? Imaginem se eles colocam um muro na frente da edificação. A casa simplesmente não teria ventilação. O que acontece aqui? Quando a gente tem um muro de grade, a ventilação que vem da rua, tecnicamente seria um ar mais fresco do que, se a gente for pensar, né, do que o dentro da edificação, no sentido de que, por exemplo, quando a dona Dalva está cozinhando, a gente tem um aumento de temperatura e o ar mais frio que vem da rua, ele passa por aquela janela que é bem generosa, aí ele passa por essa outra que é do pátio, e aí a gente cria uma diferença de pressão dentro da casa, e o pátio ele funciona como se fosse uma chaminé mesmo, porque quando a gente tem essa diferença de pressão, o ar, como ele é mais quente, quando o ar é mais quente, ele tende a subir, porque o ar frio é mais denso, né, e o ar quente é menos denso. Então a gente cria essa diferença de pressão e isso estimula a circulação de vento dentro da casa. Obviamente que a gente tem aí algumas coisas, né? Se a gente fosse avaliar no pé da letra mesmo, a gente tem que ver a influência das edificações vizinhas, como que está se comportando o vento em relação a isso. Mas de qualquer forma é um ganho, sabe? Do que se a gente for comparar com um muro. E aí uma coisa que é interessante também, porque o cliente ele sempre acha, o leigo ele sempre acha que quando ele coloca o muro ele está mais seguro, né? E isso é uma coisa que não é verdade. Porque eu, inclusive, li um artigo esses dias, eu posso até compartilhar com vocês, que fala o seguinte, um PM, ele faz uma pesquisa, ele vai até o presídio e ele entrevista os detentos que cometeram o crime 155 e 157, né, do Código Penal, que é o furto e o roubo. E aí ele faz uma entrevista com eles perguntando o que que eles preferem em relação à tipologia. Se é uma casa com um muro muito alto, ou se é uma casa com grade, ou uma casa com muro baixo, enfim, ele propõe várias tipologias e pergunta para eles, para os detentos, se ele fosse roubar aquela edificação, qual que ele prefere? E 99%, né, da pesquisa que ele fez responde que eles preferem o que tem o maior muro possível, o muro maior possível, né? Que, segundo eles, quando eles conseguem entrar naquela edificação,
acabou, sabe? Eles colocam a arma na cabeça da pessoa, amordaça a pessoa, e aí a pessoa virou refém. Ao contrário, quando tem uma grade, que ele se sente ameaçado, a minha professora falava isso no primeiro semestre. Ela falou assim, gente, a sua vizinha fofoqueira é a câmera da sua rua. Porque é justamente isso, quando a gente tem uma fachada ativa, a gente tem pessoas olhando para sua casa, né? Então a gente evita esse tipo de problema no sentido de que o ladrão vai se sentir mais incomodado. E até se a gente for pensar acusticamente, quanto maior o muro, mais abafado vai ser. Mesmo que você grite, que você peça socorro, né, talvez não vai adiantar. Ao contrário, quando é uma grade, né, que aí a pessoa pode sacar um movimento estranho, você pode pedir socorro, enfim. Mas é interessante pontuar isso, né? Então aqui eu só trouxe essa questão porque sempre os clientes falam isso, né? Tipo, eu quero ter segurança. E cada dia mais as pessoas se prendem, né, dentro de suas casas e se adiantasse, tudo bem, mas né, a gente não adianta. Bom, aí eu vou trocar aqui para a próxima imagem, que é o próximo corte. E aqui a gente consegue ver o quão iluminada é essa edificação, né? Muito diferente da outra, e com um pátio central. E aí, uma coisa interessante de se falar que não é um jardim de inverno, tá, gente? É um pátio. Jardim de inverno não, pelo amor de Deus. E aqui nesse corte a gente consegue, ele está passando ali na escada, no corredor, né? Então a gente consegue novamente ver essa relação. Então lá em cima a gente tem um calunguinha, né? Uma pessoa em cima da laje, então a gente consegue ver que nessa parte que tem o jardim ali, a horta na verdade, a gente tem um aumento da laje e a gente tem alguns pedriscos, e isso também ajuda na questão da transmitância térmica dessa laje, né? Uma coisa também que é super interessante nesse corte, aqui no fundo, ó, onde estão as escadas, em cima da escada, a gente consegue ver que na verdade são três lajes, né? Essa primeira, tem a segunda e tem uma outra lá em cima, uma lajezinha que tem a caixa d'água em cima. E aí ele poderia simplesmente passar com uma laje só, né? Só que ele cria essa diferença de laje justamente para que tenha iluminação e ventilação. E aí a gente tem uma abertura zenital lá em cima para a escada. Então essa escada é iluminada também. Então são detalhes muito simples, mas que faz toda a diferença. Deixa eu passar aqui para a próxima. E aí, isso que eu estou falando para vocês em relação à escada, então essa foto de baixo aqui é como não, é olhando de baixo para cima, né? Então a gente consegue ver essa primeira laje é lá do quarto superior, né? Da suíte, e aí a gente tem a outra laje que é aquela área técnica que tem a caixa d'água em cima. Então quando ele cria essa diferença, a gente tem essa abertura zenital que a gente consegue ter iluminação e ventilação. E aí a gente consegue ver que também tem uma janelinha do banheiro. Então ele conseguiu dar, né, ventilação para essa janela. E uma coisa interessante também, meu quadradinho está em cima da janela, mas dá para ver que é uma janela completamente diferente, né, porque ela é uma janela fixa. Não, e aí, novamente, é pensar no desenho das aberturas e nas esquadrias, né, não é simplesmente comprar uma esquadria, é pensar. E aí a gente tem uma janela fixa, né? Aqui, mas que tem ventilação, óbvio. E deixa eu passar aqui para o próximo. Deixa eu achar aqui, gente, o próximo. Deixa eu só tomar uma água aqui. A garganta tá. Eu falo um pouquinho rápido, né, gente? Deixa eu ativar os comentários aqui. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, comentem aí. Bom, então eu acho que aqui fica muito mais claro, né, isso tudo que eu estou falando para vocês. Então a gente tem esse pátio central e a gente tem aqui essa laje. Então a gente tem esse acesso aqui em cima e aí lá no final a gente tem a horta da Dona Dalva. Dona Dalva, como boa baiana, ela fala que ela ama muito a horta dela porque ela gosta muito de temperos.
Então ela utiliza muito essa horta aqui. Pois é, Carol, é bem legal, né, essa janela. E aí, gente, então a gente tem essa laje lá no fundo, a gente consegue ver também aqui nessa imagem que a gente tem uma diferença ali, né? Tem um degrauzinho que justamente comporta essas pedras. E aí a gente tem o escoamento dessa laje, obviamente. Inclusive, isso é uma coisa polêmica, né, gente? Esses dias eu participei, fui convidado para participar de uma banca de TFG. Aí um aluno, ele apresentou o projeto dele. Aí o professor falou, aí ele apresentou e falou assim, eu ia fazer uma laje. Eu não ia colocar cobertura, ia fazer uma laje impermeabilizada, só que a fulana de tal falou, a professora falou pra eu não fazer e tal, e aí eu não fiz. Aí o professor do lado falou assim, nossa, graças a Deus que você não fez, isso não se faz nunca. Aí eu fiquei calado, eu fiquei pensando, por que não? Né? Aí me veio na hora esse projeto. Obviamente que, né, não é sair fazendo laje impermeabilizada sem um porquê, né? Tudo na arquitetura tem que ter um porquê, uma razão. Mas no caso dele tinha, sabe? Eu acho que o projeto ficaria muito melhor, inclusive, do que uma cobertura, do que um telhado simples. É um projeto bem legal, mas enfim, ele desencorajou o aluno e eu fiquei quieto. Pois é, o projeto é muito inspirador, de fato. Gente, assim, o legal dessa história é a dona Dalva, né? Assim, uma empregada doméstica que junta o dinheirinho de uma vida toda e tem um projeto tão legal desse, né? Assim, no final de tudo dessa história, ela é premiada com um projeto desse. Assim, a história é fantástica. Mas enfim, voltando. E uma coisa que eu não falei pra vocês, na verdade duas que são importantes. Esse projeto, gente, pasmem, esse terreno, ele tem de frente 4,80 de frente. É 4,80. Então, é muito estreito. E profundidade, ele tem 25, tá? Então, assim, eles capricharam, né? E aí aqui também a gente consegue ver essa relação, né, da vizinhança. Outra coisa importante, que quando eles foram demolir, na verdade o filho dela queria que eles reaproveitassem, né, que eles fizessem uma reforma da casa, mas não tinha condições. De fato, ela foi condenada. E aí, quando eles começaram a demolir, eles perceberam que toda a estrutura vizinha, das casas vizinhas, estavam apoiadas, assim, não apoiadas, mas os muros, estava tudo meio que entrelaçado ali, meio que apoiado. E aí, ao mesmo tempo que eles iam demolindo, eles tinham que fazer o escoramento dessas edificações vizinhas. Então tinha que fazer muro de arrimo. E aí isso tudo, esse processo demorou 4 meses. Dona Dalva ficou um ano esperando a casa ficar pronta, então ela ficou numa casa de aluguel de uma parente, mas assim, o projeto teve grandes desafios estruturais nesse sentido, né? E aí a gente consegue ver também essa relação com as edificações vizinhas, né? Como que é as edificações vizinhas, praticamente todas sem planejamento, né? Como era da Dona Dalva. E uma coisa legal, assim, que se vocês repararem, e aí fica aí, só vou jogar isso, lá na frente não tem peitoril, né? Se vocês perceberem, aqui ele colocou o peitoril na parte do pátio central e lá na frente não. Eu acho ótimo, mas, enfim, eu não sei como que foi essa aprovação, né? Enfim, não, é uma coisa que eu fiquei curioso até. Mas basicamente é isso, assim. Aí aqui nessa foto inferior, na parte de baixo, a gente deixa eu até desativar os comentários para que vocês consigam. Aqui nessa parte superior a gente tem a hortinha da Dona Dalva, né? Então percebam, ela sobe a escada ali e aí ela tem acesso à horta, ela desce, né? E o quarto fica ao lado, o quarto de visitas. E deixa eu ativar novamente. E aí Dona Dalva tem acesso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, alguma imagem aqui pra vocês. E aí, o que vocês estão achando desse formato? Eu tava pensando inicialmente em fazer isso com um tablet, né? Filmar assim o tablet de forma que eu conseguisse esboçar, desenhar para vocês alguns detalhes. Enfim, eu acho que eu me sentiria até melhor nesse sentido, né? De estar ali
desboçando e me comunicando com vocês dessa forma, mas enfim, eu achei essa forma legal também. Eita, entrou um filtro aqui do nada. Mas, gente, mas é isso, a gente está chegando no fim. Esse tipo de live eu vou fazer todas as terças-feiras, que é como eu disse para vocês, é para incentivar, para que toda terça eu vou trazer um projeto novo, projeto residencial, porque eu sei que a rotina às vezes engole a gente e a gente não tem tempo, né? Então às vezes passa batida e a gente não estuda da forma que deveria. Então eu vou trazer esse conteúdo para vocês toda terça. É para ser uma coisa assim o mais objetiva possível para que vocês estudem. E só que ao mesmo tempo eu quero trazer os pontos fortes dos projetos e para que a gente tenha repertório. Eu acho que e uma coisa que eu vejo assim, que eu quero quebrar é que hoje, e aí não vou generalizar obviamente, porque a arquitetura contemporânea a gente tem arquitetos muito fortes, né, muito potentes, mas a gente tem, quando a gente olha para os condomínios, uma série de arquitetura que está sendo feita que me preocupa muito e eu claramente percebo que é falta de repertório, né? Essas pessoas fazem cópias uma das outras, assim, de projetos e são clientes, não são clientes que estão fazendo casas daquela forma. Eles estão contratando arquitetos e arquitetos que estão fazendo aquele tipo de arquitetura entre aspas, né? Isso me preocupa muito. E aí, esse intuito é justamente, eu estou trazendo isso com esse intuito, né, de trazer repertório para que vocês consigam ter ferramentas, né, para que vocês tenham ferramentas e apliquem na concepção dos projetos. Porque quando a gente tem essas ferramentas, não tem como fazer aqueles projetos rasos que estão sendo feitos em condomínios, né? Mas é basicamente isso, gente. Obrigado, Carol. Fico muito feliz. E aí depois eu vou postar lá nos status projetos para que vocês opinem também qual vocês preferem, assim. Eu também pretendo trazer vários, assim, vários estilos diferentes, né? E principalmente materialidades para que a gente também exercite isso, né? Os sistemas construtivos, porque às vezes o cliente chega e fala, eu quero uma casa de alvenaria. Mas é igual é igual a gente chegar para o médico e falar, eu quero um Dorflex. Mas será que você precisa do Dorflex? É esse remédio que você quer? Então, às vezes eu sinto isso, que o arquiteto, novamente, não generalizando, mas a maioria acata o que o cliente quer por falta de repertório, por falta de conhecimento. Né? Nesse projeto especificamente, se ele fosse feito de alvenaria comum, a gente não teria um projeto, né, tão bom e tão potente como esse. Então, essas condicionantes, né, que o projeto propõe, que o cliente propõe, e quando a gente tem técnica aplicada à concepção, tudo isso junto, né, com técnica a gente consegue fazer um projeto excelente. Eu gosto muito de gastronomia também, assim, eu fico vendo na Netflix esses realities de gastronomia e me encanta muito o quão incrível é e o quanto de técnica tem um prato, sabe? Você olha para um prato de gastronomia, você acha que é uma coisa tão simples, mas vai ver fazendo o quanto é incrível aquilo, e tem muita técnica aplicada, sabe? E a arquitetura é assim também, é desde o primeiro esboço e tudo que você esboça num papel vai impactar na vida do cliente no pós-obra, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Bom, gente, é isso por hoje. Eu agradeço todo mundo que está aqui. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e até a próxima.